O casamento, eu costumo dizer, né, para os meus clientes, porque é isso que acontece. É uma sociedade que se forma, uma sociedade conjugal. Uhum. É a mesma coisa que uma sociedade empresarial. Lógico, existe uma diferença profunda, que é, numa sociedade empresarial, o objetivo é lucro. Uhum. É um objetivo comum do lucro. Na sociedade conjugal, o que se objetiva é o afeto. Existe o afeto que diferencia tudo. Está começando mais um episódio do Bendita Família. Este é um espaço para conversarmos e refletirmos sobre temas que impactam as relações familiares. Eu sou a Lilian Gaspar, advogada e apaixonada por ajudar as famílias a encontrarem um caminho de paz e união. O episódio de hoje vai ser muito relevante para todas as famílias que acompanham esse podcast. A gente vai falar sobre a importância do diálogo nas relações familiares. Então, já curte, já compartilha, já se inscreve no canal, porque esse episódio vai ser imperdível. Para falar sobre esse assunto, eu convidei a Cecília Lima, que há mais de 23 anos, conduz líderes a encontrarem a autoconfiança e a clareza na comunicação. E eu posso falar por experiência própria, porque não fosse o trabalho que eu fiz com ela, não estaria aqui hoje. Ela é muito responsável, uma das responsáveis diretas por eu ter iniciado esse projeto. Então, Cecília, eu agradeço demais esse apoio. Mas antes de passar a palavra para você, eu vou te apresentar. A Cecília, ela é uma especialista em oratória e relacionamento profissionais e pessoais. E, como eu falei, ela é dedicada a transformar a autoconfiança e o posicionamento de líderes, promovendo mudanças significativas em suas trajetórias. Ela é fonoaudióloga, ela é Master Practitioner em Programação Neurolinguística, profissional Self-Business Executive Coaching, estrategista de marca pessoal e tem também MBA em Gestão de Pessoas. Cecília, é um prazer enorme receber você aqui hoje. Eu já participei de Ela também tem um podcast chamado Oratória Executiva, e eu já participei como convidada, e hoje o papel está invertido aqui. É um prazer enorme te receber, Cecília. É um prazer para mim, Lilian. Quero cumprimentar todas as pessoas que estão nos ouvindo e dizer que estou aqui para contribuir. E esse assunto de família, do meu ponto de vista, é um dos assuntos mais relevantes que a gente tem que tratar no nosso mundo atual, né? Porque, do meu ponto de vista, a base do crescimento de uma sociedade está na família. E eu percebo que muitas vezes, como eu trabalho com muitas pessoas que trabalham muito, eu percebo que elas buscam muito se comunicar no ambiente profissional, elas buscam sempre o desenvolvimento para dentro do ambiente profissional, e eu sou uma pessoa que também me incluo nisso, e às vezes coloca a família como secundária, e do meu ponto de vista é tudo a mesma coisa. Você vai fluir bem no seu profissional quando a sua família está bem. E a ideia aqui hoje é que a gente consiga entender se as técnicas e as estratégias do mundo corporativo funcionam também no lar, né, Cecília? Eu não sei, eu vou descobrir junto com vocês. Eu acredito que não é pensar se elas funcionam, é em como elas funcionam. Exato. Porque a comunicação é uma só, né? Na verdade, a comunicação ela deve ser sempre empática, ela deve ser sempre muito assertiva. Uhum. E você poderia começar explicando o que é uma comunicação assertiva. Certo. Antes de começar a falar, eu quero deixar
claro aqui uma coisa que a gente já até alinhou anteriormente, que eu não venho falar de um lugar, de uma pessoa que faz tudo isso que eu vou falar no ambiente familiar. O ambiente familiar, do meu ponto de vista, é o mais desafiador para a gente poder colocar a comunicação com clareza, porque ele envolve muito mais questões emocionais mais profundas do que o ambiente profissional. Então, eu venho falar aqui de um lugar de uma pessoa que também está batalhando a sua comunicação no ambiente familiar. E respondendo a sua pergunta, o que é comunicação assertiva, eu acredito que para a gente entender o que é comunicação assertiva, é importante que a gente entenda o que não é comunicação assertiva. Então, eu gosto sempre de fazer um ponto assim. Imagina que a assertividade seja um estado de equilíbrio nosso, de quando a gente se comunica de uma forma equilibrada. E então, para a gente entender o que é esse equilíbrio, vamos entender as duas partes do desequilíbrio. Então, de um lado do desequilíbrio, eu tenho a passividade, que é quando eu, dentro do meu ambiente familiar, passo por situações que me desagradam, que ferem meus valores, que eu discordo, mas eu não falo nada, muitas vezes, para não gerar conflito. Tanto uma mulher com o seu marido, quanto o homem com a sua esposa, ou quanto os pais com os filhos. Sim. E aí a gente estende isso para todas as relações, né? Eu tenho uma amiga que ela tem esse desafio com a mãe, porque a mãe invadia o espaço dela muitas vezes e ela não posicionava a mãe. Então, o nome disso é passividade. Quando eu não falo o que eu penso para preservar as relações. Uhum. Então, quando uma pessoa faz isso, ela está em desequilíbrio. Do outro lado do desequilíbrio está a agressividade. Quando algo me desagrada, eu tenho algo para eu divergir, e eu não preservo o meu relacionamento. Então, eu falo de qualquer forma. Eu grito, eu uso palavras duras, sou impositivo, sou julgador, critico muito. Então, aqui eu abro mão de falar para preservar a relação, aqui eu falo e nem ligo para a relação num primeiro momento. Então, o que é a assertividade? É quando eu consigo colocar as minhas ideias, eu consigo falar não para você, eu consigo colocar um limite naquilo que eu não quero, preservando o máximo possível a relação. Ah, Cecília, mas por que o máximo possível? Porque muitas vezes, quando você coloca o seu limite, mesmo buscando preservar a relação, o outro pode não gostar. Ele pode mesmo assim ter um comportamento ainda imaturo para não achar que aquilo é bom e ficar de cara feia. Só que se você garante que você colocou da forma correta, você tem o direito. Então, isso é assertividade, do meu ponto de vista. Muito bom. A importância desse tema, Cecília, é justamente... Eu tenho um dado para dar aqui, que é uma pesquisa que foi feita. Pesquisas são feitas nesse mundo, nesse universo familiar, e descobriu-se que uma das maiores causas de divórcio é a falta de diálogo. Quando o diálogo acaba, o relacionamento também acaba, se desgasta. Aos poucos vai se desgastando e acaba. Existem outras causas que a gente poderia fazer outros episódios sobre cada uma delas, que é a dificuldade financeira, a traição e vícios de um dos cônjuges, sabe? Mas hoje a gente vai focar na falta de diálogo, que é a terceira? Tá entre as três mais causas de divórcio. Quando falta o diálogo, a relação acaba. E eu tenho isso
na minha prática, eu recebo demais esse tipo de situação. O que acontece? A pessoa chega já certa de que quer se divorciar, e aí eu vou entender, logicamente, o profissional de direito tem que entender toda a situação para orientar da melhor forma todas as questões que envolvem uma ruptura matrimonial. Então, vamos conversando e tudo, e a gente percebe exatamente isso, que é o diálogo que acabou num determinado momento. Existe até uma... E aí a relação vai desgastando e a pessoa vai se desconectando. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas a gente nem brigava mais, a gente nem brigava, eu nem sabia que ele queria separar de mim, sabe? Que ele queria se separar. Existe um termo, não sei se você já ouviu falar, que é divórcio silencioso. E é justamente quando o diálogo começa a falhar e o casal vai se desconectando emocionalmente. Um dos deveres do casamento é a mútua assistência, além da fidelidade, do respeito e comunhão plena de vida. E quando a mútua assistência ela envolve também esse apoio emocional. E quando existe um divórcio silencioso, que é justamente quando a pessoa já não briga mais porque aquilo não faz mais sentido para ela, é melhor ficar calada do que gerar discórdia, e fica numa situação meio cômoda, porque às vezes tem filhos, às vezes é uma condição financeira, que é o medo de enfrentar uma situação diferente. Então, a pessoa vai se desconectando uma da outra e chega nesse divórcio. Então, é muito importante que a gente fale para as pessoas que o diálogo é fundamental em qualquer relação. Aliás, isso no mundo corporativo é muito dito também. Quem não tem a comunicação hoje afiada, não vai para lugar nenhum, né? Não consegue. Então, a ideia é trazer todo essa problemática com as suas experiências também do mundo corporativo, como que a gente pode fazer um paralelo entre essas situações corporativas e familiares. Na minha prática, Lilian, dentro do universo do trabalho, eu acredito que isso casa perfeitamente no ambiente do casamento, que é esse que você trouxe, né? A família, vamos falando de casamento. Tudo é guiado por uma palavra, que é principal. Sua intenção. O que você deseja construir? O que você deseja naquele relacionamento? Então, falando do casamento, você citou o exemplo, né? A pessoa quer se separar, mas ela tem filho, ela já não trabalha, não se importa mais muito com a outra, cada um vai seguindo o seu objetivo de vida. Bom, se você está pensando no filho, né, se a sua motivação principal é estar com o seu filho, você tem que entender, talvez, que você tenha que comunicar para o seu filho um casamento feliz, porque um dia ele vai ter o relacionamento dele, né? Mas pensar na sua própria vida também. Como que você quer viver a vida? Você quer viver uma vida morna ou você quer viver uma vida boa? Porque se você está dentro de um mesmo ambiente com aquela pessoa, se você está dentro de uma mesma casa, e você não tem diálogo, certamente a sua vida é morna. Com certeza. Você não está extraindo o melhor daquela relação, né? Você não está vivendo feliz com... Você não é feliz, porque você vive com uma pessoa que é quase como se fosse uma república. Você está dividindo ali contas, né? Então, eu acredito que a primeira palavra que a gente tem e norteia toda a comunicação, e assim é no ambiente profissional também, o que você deseja construir. Sem dúvida. E isso é muito importante que você está falando, Cecília, porque o casamento,
eu costumo dizer, né, para os meus clientes, porque é isso que acontece. É uma sociedade que se forma, uma sociedade conjugal. É a mesma coisa que uma sociedade empresarial. Lógico, existe uma diferença profunda, que é, numa sociedade empresarial, o objetivo é lucro. É um objetivo comum do lucro. Na sociedade conjugal, o que se objetiva é o afeto. Existe o afeto que diferencia tudo. E quando o afeto não está presente, isso, inclusive, fere o que é o matrimônio. O direito do matrimônio, né? O matrimônio é um instituto que gera direitos e deveres para ambos os cônjuges. A partir do momento que a pessoa se casa, ela tem direitos e deveres. Hoje em dia, as pessoas se casam e querem continuar vivendo uma vida paralela, cada um vive a sua vida, uma vida de solteiro. Mas isso não é matrimônio. O matrimônio exige, o casamento exige comunhão plena de vida. Então, sonhos em comum, contribuição para o sustento, isso é um dever, né? Dever de guarda, sustento e educação dos filhos. Existe todo um regramento, é lei isso. Se um desses requisitos falhar, se o afeto não houvesse, o respeito não existir, se não existir fidelidade, mútua assistência, os requisitos do casamento não são existentes. Né? Então, não se existe matrimônio, no fundo. E as pessoas não entendem isso, não têm entendido essa situação e têm vivido essa vida meio paralela. E é muito importante que as pessoas comecem a entender que o advogado ele deve atuar na fase de harmonia e não na fase onde já não existe mais entendimentos. Porque todo mundo, quando pensa em advogado, pensa na hora do divórcio. E tem pavor, né, de procurar o profissional, porque realmente ali sabe que vai ter fim aquela relação. Mas a verdade é que a gente pode, por meio de contratos, estabelecer muitas regras num momento de harmonia, para que, num eventual momento de ruptura, não existam discussões. Né? Então, eu vejo muito que as pessoas, por exemplo, não entendem a questão de regime de bens. Regime de bens é algo muito importante de se pensar quando vai casar, especialmente quem já tem uma empresa, por exemplo, quem já tem patrimônio próprio. Mas as pessoas não entendem isso. E quando chegam no momento de ruptura, ficam absolutamente perplexas de entender, de saber que aquilo vai ter que ser dividido. Então, nessa situação, por exemplo, do divórcio silencioso que eu mencionei, existe essa ruptura emocional, só que o vínculo patrimonial, por exemplo, ele permanece. E aí, quando chega no momento que, de fato, eles decidem se separar, e eles são informados por um profissional de direito que aquilo que foi constituído nesse período, que eles não tinham mais conexão emocional, tem que ser partilhado, isso aí vira uma situação de guerra. Então, o que eu quero que as pessoas comecem a entender é que devem procurar orientação profissional, jurídica, antes e no momento de harmonia. E as pessoas fogem muito disso porque têm medo de magoar, de abordar assuntos difíceis no momento de harmonia, porque ninguém casa pensando em separar. E como é que a gente pode iniciar uma conversa difícil com o cônjuge
sem parecer que está desconfiando ou que está com algum receio de que aquilo não dê certo? Eu acredito que é comunicando, mais uma vez a palavra, eu acho que essa palavra é forte na comunicação, eu tenho estudado muito, é comunicando a sua intenção. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu vou receber eu sou herdeira. Eu sou herdeira e aí eu preciso conversar com o meu marido sobre, na hora de, né, ou ainda com o meu noivo, Sim. na hora do casamento, né, perto do casamento, quando a gente vai escolher o tipo de contrato de casamento. Mas eu tenho medo de magoar, eu tenho medo. Quando eu começo, em qualquer relação, falar da minha intenção naquela conversa, isso flui, isso ameniza. Então, imagine uma mulher, né, como eu dei o exemplo, chegando para o marido e falando assim, olha, amor, eu quero falar com você sobre um assunto e a minha intenção aqui é que a gente tenha esse acordo antes da gente casar. A minha intenção não é te julgar, nem achar que você está casando comigo por causa de herança. Eu só gostaria de falar uma coisa para que a gente case com as coisas claras. Para que a gente tenha ainda mais harmonia no nosso casamento e que essa questão não surja em um momento que vá desalinhar tudo que a gente construiu juntos. Então, quando eu falo que a minha intenção é positiva, e ela tem que ser genuína, né? Claro. Para eu falar e ela ter efeito, ela tem que ser genuína. Isso coloca as pessoas no lugar de escuta que elas têm que estar. Uhum. É diferente de eu chegar, da mulher chegar para o marido e falar, olha, a gente tem que falar sobre a herança que eu vou receber quando os meus pais não estiverem mais aqui. Como a gente vai fazer isso no nosso casamento. Você entende a diferença? Eu acredito que falar a intenção é uma coisa muito importante. Ter a intenção, né, como eu comentei, e depois saber comunicar claramente essa intenção antes de colocar. Isso também para resolver os conflitos do dia a dia, as diferenças do dia a dia. Eu acredito que todas as conversas dentro do ambiente familiar, elas devem ser intencionais. Eu não posso deixar minha comunicação fluir no piloto automático, porque a gente tem o piloto automático. Depois, se você quiser... Quando você diz intencional, é exatamente comunicar a sua intenção com aquela conversa, onde você quer chegar, o objetivo... Isso. E eu mostrar, de repente, um objetivo comum, né? Que é um objetivo que não só te beneficia, mas beneficia ele também, exatamente, né? É isso, e também é falar a intenção, e também trabalhar a intenção na escolha das palavras, no tom de voz. Porque a nossa mente inconsciente, ela é responsável por 90% da nossa comunicação. 90%. Nossa, Cília, quando você falou isso para mim, eu fiquei 90%. Passada com essa informação. Então, o que 10% só é como, acho que para que as pessoas entendam, é como um iceberg. Se você estiver navegando e encontrar um iceberg, você vai ver a ponta dele. Isso é o nosso consciente, é o que a gente sabe. Então, eu sei que eu tenho que vir aqui, você vai me fazer perguntas e eu vou responder perguntas. Só que, enquanto eu estou aqui, eu lembro de algumas coisas que eu vivenciei dentro da minha casa, do que eu lembrei, do que eu vivenciei com um cliente. Isso está no 90%, que é o que está embaixo da água, no iceberg. Que são minhas memórias, as coisas que eu acredito, a minha coragem, o meu medo, as questões da minha infância, que eu vivenciei, que eu aprendi sobre comunicação, e que vão trazer o meu tom de voz, vão trazer
uma energia mais forte que eu coloco, ou vão fazer com que eu me cale, ou que eu gagueje na hora de falar. Então, isso é o inconsciente, que a gente, mais ou menos 90%, que são as coisas que eu sei, mas não sei que eu sei, e estão impactando diretamente na minha comunicação e no relacionamento com o meu cônjuge. Isso é incrível, né? Então, por isso que eu tenho que parar para pensar. Então, vou dar o meu exemplo. Eu aprendi na minha vida, né? Eu me espelhei muito na comunicação do meu pai. Meu pai era bravo comigo, ele era impositivo. E então, durante muito tempo com o meu marido, quando eu tinha que falar uma coisa para ele, eu era brava. Eu falava de maneira brava, então eu não tinha intencionalidade na comunicação. Eu era o pilotão automático, aquilo que eu vi lá atrás, eu reproduzia hoje, sem saber, sem dominar. O que é a comunicação intencional? Hoje, quando ele fala uma coisa para mim, que me desagrada, ou eu vejo uma coisa que eu discordo, eu busco intencionalmente ficar quieta. Mas não para ser passiva. Para respirar, talvez no dia seguinte eu vou falar, olha, com palavras mais doces, a minha intenção ao te falar isso, eu me sinto dessa forma quando acontece esse tipo de coisa. Então, impulsiva, né? Isso é intencionalidade. Eu tiro do piloto automático e trabalho a intenção de comunicar com suavidade, com clareza, e pensando num futuro, né? Com certeza. Disso que você falou, a gente tira duas questões muito importantes que eu quero tratar. Uma, que você falou, que você trouxe isso do seu pai. Então, como o ambiente familiar, de fato, interfere nas crianças, quando existem filhos envolvidos. Certamente. Isso, outro dia você até escreveu numa newsletter sobre essas questões de que tudo que a gente adquire de valores, que naturalmente todas as famílias têm e passam para os seus descendentes, influencia, inclusive, no desempenho profissional. Exatamente. Não é? Você imagine como que é a situação de uma criança entendendo aquilo ou vendo esse divórcio silencioso ou alguma situação assim, ela vai criando certos valores e isso lá na frente, com certeza, vai refletir também na maneira que ela vai construir a família dela. Sim. Não é? Sim, geralmente a criança observa tudo, né? E geralmente ela vai defender, ela vai escolher um padrão ali, de acordo com as experiências, vivências, desejos, angústias da criança. Ela geralmente escolhe um padrão para copiar ou um padrão para ir contra. Então, por exemplo, se eu vi... Não estou falando que isso aconteceu na minha família, tá? Mas vou pegar até o exemplo que eu trouxe no meu... Não vou pegar aquele exemplo. Eu vou pegar o exemplo de uma cliente minha, que ela via o pai, que bebia, abusar verbalmente da mãe. Ela via e ela queria falar, ela queria defender a mãe, mas ela contou para mim a cena, ela olhando na frestinha da porta do quarto, porque o pai falava, vai todo mundo pro quarto. Ela olhando e falando, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. Mas ela falava, quem sou eu para fazer alguma coisa aqui? Então, durante muito tempo na vida dela, ela, para honrar a mãe dela, ela foi igual à mãe. Onde ela via situações de liderança no trabalho, né? Ela não falava, ela se calava. E uma mulher extremamente inteligente. Extremamente inteligente. Então, quando ela via situações de liderança, dela, isso refletia
um impacto muito grande, porque quando ela estava com uma liderança ou pessoas que ela entendia que tinham, entre aspas, mais poder do que ela, isso era uma fantasia da cabeça dela, né? Ela se calava. Olha só. E na hora de falar em público, quando ela via aquele monte de gente, ela tinha muita insegurança. Chegava a tomar medicamento para conseguir falar. Nossa. Então, as questões vivenciadas na família, elas têm impacto direto em como eu vou ser no meu futuro. Então, as questões que eu vivenciei na minha família têm impacto direto na forma como eu me comunico com o meu entorno, em todos os sentidos, no trabalho, na família. Né? No meu caso, o que aconteceu? Eu tinha esse jeito mais impositivo quando eu comecei a trabalhar, mas no trabalho, como a intenção no trabalho, né? Eu queria construir meu negócio, eu queria progredir na carreira, a intenção era muito forte no trabalho, eu melhorei. Eu passei a ser assertiva, eu passei a entender mais, a considerar mais o ponto de vista do outro. Mas no casamento, demorou um pouco mais para chegar à consciência. Isso é engraçado, inclusive, porque, como eu falei, na sociedade empresarial, quando você está no mundo corporativo, aliás, né? Quando você está no mundo corporativo e você tem um objetivo, você sabe que você precisa perseguir aquele objetivo e você precisa sair bem, você precisa falar bem, você vai em busca disso. E faz. E por que na família não, né? Porque falta a intenção, aquilo que eu te falei, assim, o que eu quero construir. Eu quero ter uma vida... Porque assim, se você está casado e você vive uma vida morna, distante, você não está feliz. Você tá deixando a felicidade passar. Sem dúvida. Né? Sim. E eu acredito que os desafios, eles vêm. Eu não sei, assim, eu não tenho experiência que você tem com casais, mas eu tenho amigos, eu vejo o mundo acontecer, eu tenho clientes. E as pessoas desistem muito fácil do casamento. Um dia eu ouvi uma mulher na televisão falando assim: eu sou muito corajosa. Eu já casei 3 vezes. Aí eu parei para pensar, né? Eu já era casada. Eu falei, não, corajoso é quem fica. Porque a situação vem, os desafios no casamento vêm, eu acredito que não exista casamento sem, porque são dois mundos mentais, 2 culturas convivendo. Sem dúvida. E eu acho que esse é o ganho pessoal do casamento. Porque o casamento, do meu ponto de vista, ele traz essa oportunidade de você se melhorar, de você evoluir como ser humano, ser uma pessoa melhor. O trabalho também traz essa oportunidade, mas a família traz muito mais forte. Só que para isso eu preciso me dedicar. Exatamente. Exatamente. E hoje as pessoas casam muitas vezes e não se doam, só querem receber. E aí vem aquela máxima, né? Nossa, ele não me faz feliz. Mas, não é assim, né? Não é bem assim que funciona o casamento. O casamento exige, sim, certos alinhamentos, então renúncias vão existir. Vai ter que ter um entendimento ali sobre várias questões. O pastor da minha igreja, ele falou uma coisa num dos encontros que a gente teve. Ele falou, era sobre casamento. Ele falou assim, que quando uma pessoa vai casar, ela tem que fazer uma pergunta assim: o que eu amo quando eu te amo? O que eu amo quando eu te amo? Porque muitas vezes as pessoas amam fantasias sobre aquela outra pessoa, né? Isso aconteceu no meu caso, acontece, eu acho que no caso de muita gente. Para ele falar lá no encontro de casal, acho que ele ouve muitas famílias. Mas o que eu amo quando eu te amo? Qual é a expectativa que eu tenho quando eu vou me casar? Só que daí, por um tempo, aquela expectativa ela se mantém, acho que ali pelos primeiros 3 dias do casamento. Só que daí vem a realidade.
da Sim. pessoa que é diferente, da pessoa que a cultura dela começa a ficar mais forte, né? Os hábitos, as manias. E aí é hora do diálogo intencional. E quando você falou sobre essa questão de ser agressivo, às vezes, né, de um diálogo mais agressivo, isso óbvio, é muito óbvio que é prejudicial para o relacionamento. Mas aí eu quero entrar num outro aspecto também, que é o aspecto da imagem. Que a gente sabe que no mundo corporativo a imagem importa, você diz isso toda hora, não é? E nos relacionamentos, isso acaba virando um hábito, né? Virando o casal não se arruma mais para o outro. Inclusive, outro dia eu vi um vídeo do professor e historiador Leandro Carnal, e ele falou exatamente isso, uma coisa bem chocante, assim. Por que é que as pessoas se preocupam quando vão ao médico em colocar uma cueca perfeita, e a mulher, né, uma lingerie também bonita, e em casa às vezes isso não acontece. Sim. E o matrimônio ele exige isso. Isso é um dos deveres do matrimônio. O afeto, o contato físico, o relacionamento. Ele falou também sobre você ter copos de cristal, você ter porcelana fina, mas só utilizar quando vem uma visita. E no ambiente familiar do dia a dia isso não é utilizado, nem no final de semana, numa ocasião especial, nada disso é feito. E isso vai perdendo o brilho nos olhos, vai distanciando, e muitas vezes isso acaba influenciando numa decisão de divórcio. É uma coisa meio silenciosa também, que vai minando a relação. O desleixo, né, no dia a dia. Mina imagem, mina a relação, mina o prazer, mina os seus olhos, né? Porque você está acostumado a ver tudo bagunçado, tudo de qualquer jeito. Então você também já vai entregando os pontos. E eu lembro muito que você falou uma vez no projeto que a gente fez juntas, que quando a comunicação ela é verbal e não verbal em todos os aspectos. E quando a gente se veste bem, a gente está respeitando o outro. Né? E no casamento eu vejo que é a mesma coisa. Quando você se preocupa em se arrumar para o outro, você demonstra interesse no relacionamento. Do contrário, você está demonstrando um certo desinteresse, né? E tem uma pesquisa também que fala que quando uma pessoa ela se veste bem, né, e aí vamos trazer para o ambiente familiar, ela se sente mais, não gosto dessa palavra, mas entre aspas, mais poderosa, mais líder, mais autoconfiante para fazer o que ela tem para fazer. Né? Então, seja uma mulher no papel de esposa, seja um homem no papel de marido, seja uma mulher no papel de mãe. Fica o teste aí para as pessoas fazerem, né? Eu lembro quando a minha filha ela nasceu, era pandemia. E ela nasceu em setembro, a pandemia começou em março, ela nasceu em setembro. E eu não fazia unha, né? Não ia manicure, porque não podia sair de casa. Aí eu usava muito moletom em casa, chinelo. Aí um dia eu olhei assim para ela e falei, o que essa menina vai pegar sobre vestimenta? Como ela vai aprender a se vestir na vida dela se eu continuar andando assim? Porque aquilo já começou a virar um hábito. Então eu não vou sair, eu não vou fazer nada, eu vou ficar de chinelo. E isso acontece também dentro do casamento, né? Sim. Dentro do casamento. Então, se a mulher ela não se veste bem, já o homem também já passa a não entregar o melhor dele, e isso vai virando uma bola de neve. Quando não começa a sair já de bermuda, de regata, Regata não dá. de chinelo.
né? Não, até chinelo até aceito, dependendo do chinelo, mas regata para homem não dá. E isso vai realmente, silenciosamente, às vezes isso vai minando o relacionamento. Isso é, Certamente. sem dúvida alguma, né? Tem uma frase, que inclusive foi a frase que eu iniciei o meu podcast. O primeiro episódio a gente falou sobre isso, que é: o mundo trata melhor quem se apresenta bem. Então, você quer ser melhor tratado pelo seu marido, pela sua esposa? Eleva o padrão da sua vestimenta, da sua comunicação, das suas palavras, da delicadeza, do cuidado com a mesa, do cuidado com o carro, com tudo. Sem dúvida. Outra questão que eu quero abordar são as tarefas domésticas, Cecília. Porque hoje os homens estão entendendo um pouco mais que eles precisam, sim, atuar um pouco mais nessa frente. Mas ainda, a gente sabe que ainda em muitos lares, na maioria dos lares, é a mulher que fica com essa tarefa doméstica, que se sobrecarrega mais. Eu lá em casa falo que lá é tudo invertido, para os padrões socialmente falando, né? Porque eu não cozinho, é o André que cozinha, ele faz home office, eu saio de casa para trabalhar, então ele consegue flexibilizar os horários e consegue levar o Vitor para as atividades extracurriculares. E então, só que a gente tem um acordo muito certo sobre isso. Então, a cozinha dele, eu não me meto. Por outro lado, a roupa é minha. Ele não se mete também. Muito pelo contrário. Ele acumula trabalho para eu fazer no final de semana. Então, essas questões normalmente não são tratadas no início de um relacionamento. E vai virando uma dinâmica ali que vai incomodando porque não foi conversado, que não foi tratado, vai gerando discórdia. E é muito importante que se trate. Por meio de contratos, a gente consegue regrar essas situações. Então, a hora que vai casar, você pode fazer um pacto antinupcial e colocar algumas questões sobre isso. Você pode também tratar em contratos matrimoniais e você pode fazer também contratos prevendo uma eventual ruptura, como que vai ser as questões junto de filhos, tudo isso. Em relação às tarefas domésticas, como que a gente pode, para não ser ranzinza, não ser aquela mandona, fazer com que o marido contribua mais? Levar o lixo para o lugar certo, descer o lixo se for um prédio, fechar a porta, sem que a gente fique mandona, né? Existe alguma técnica para isso? Eu lembrei de uma amiga minha. Enquanto você estava falando, eu fui tomar um café com ela na semana passada, nessa semana. E ela estava se queixando do marido. Que eles têm um combinado, né? Que eles fizeram um combinado mais ou menos, assim, quem cuida do quê. E que ela ficou responsável. Bom, estava meio enrolado. E que quando ele ia lavar a louça, ela ia lavar a louça, ele é matemático. Ele dá aula de matemática. Então, ele é uma pessoa bem metódica, né? Ela falou para mim assim, quando eu vou lavar louça, ele quer que eu crie uma figura geométrica com a louça para poder resolver aquilo, entende? E ele fica criticando a forma como ela lava a louça. E aí, ela ficou com uma roupa, e ela está com um problema na coluna. E ela falou para mim, um dia eu lavei 8 máquinas. 8 vezes, né? E ele ficou assistindo futebol durante 4 horas e eu pendurando a roupa. Aí eu falei, você falou alguma coisa para ele, né? Eu tô com dor. Ela falou, não. Mas ele tá vendo.
que eu tô com dor. Então, eu acredito que as pessoas, elas imaginam que o outro tem que fazer, imaginam que o outro tem que ver. Mas o primeiro caminho, o que eu falei para ela, você precisa combinar com ele. Eu falei, olha, você distribui bem, eles estão mudando agora para São Paulo. Você combina com ele o que vai ser feito e fala para ele, olha, quando eu lavo a louça e você fica... E eu sugeri para ela, fica com as atividades que não tem que levantar o braço, porque você está com um problema na coluna. Lavar a louça é uma boa. Ela, mas aí ele fica criticando. Eu falei, então fala para ele como você se sente quando ele critica. Fala gentilmente para ele que você vai lavar do seu jeito e que se ele pode ficar distante nesse momento, se ele não consegue se controlar. Mas eu acredito que as pessoas, elas podem usar... A mulher, né, como você perguntou do homem, a mulher pode usar da delicadeza, da doçura, para falar intencionalmente. Porque muitas vezes essa doçura não é acessada quando você está no dia a dia, né? Com roupa para lavar, louça suja, a doçura... na minha experiência, eu começo a ficar estressada. Mas de novo, você respirar, entender que o outro não está fazendo por mal, isso é uma coisa importante, porque a gente começa a achar que o outro está de sacanagem, entendeu? Sim. Por exemplo, ele está lá assistindo 4 horas de jogo, ela falou para mim, só para não me ajudar. Então, não é, porque ele gosta. Então, fala assim, olha, amor, ou lindo, ou... Eu tô com dor no braço, você pode me ajudar? Mesmo que você ache que não é ajuda, entendeu? Que é o dever. Uhum. Mas você precisa ser estratégico na hora de falar, persuasivo. Você pode me ajudar? Eu tô com dor. Eu tô me sentindo mal aqui. Isso está acentuando minha dor. Você pode lavar as outras 4 máquinas? Ou pelo menos pendurar a roupa que está faltando? Tem uma técnica que eu uso com meu marido que é assim. Você prefere lavar a louça ou colocar a Glória para dormir? Né? Eu dou opções. Uhum. Mesmo sabendo que ele sabe, meu marido é super colaborador, assim, ele, obviamente, né? Fica esse estigma, ele é libanês, meu marido nasceu no Líbano. Então, essa cultura machista existe, que eu acredito que em alguns momentos o inconsciente dele ainda acredita que é tudo para mim. Uhum. Mas mesmo assim, ele faz. E de vez em quando eu tenho que falar, olha, tá pesado. Não dá para eu lavar a louça e colocar a Glória para dormir, porque eu preciso dormir cedo também, porque no dia seguinte eu tenho que acordar antes dela para poder trabalhar, fazer isso. Então, falar isso com delicadeza, né? Uhum. Você pode. E eu acho que a gente tem que tirar um pouco esse ranço, sabe? As mulheres, de achar que é machismo. Que não, tudo bem, pede ajuda, não tem problema. Porque as mulheres falam, não é ajuda. Eu mesmo falo isso de vez em quando. Não é ajuda, é o dever dele, a parte dele. Tudo bem, pede ajuda, fala... Não importa a palavra. Sim. O importa que flua, ele né? flua, que ele faça. Com certeza. Então, dá 2 opções, mas assim, genuínas. Você prefere isso ou prefere aquilo? E deixa para ele escolher. Mas eu tenho uma para te perguntar. Uhum. Outro dia, queimou a luz do meu closet. E é um ambiente que fica fechado. Tem uma porta na frente, ele fica absolutamente escuro. É um combinado. O André cuida disso. Só que o André tem o tempo dele, né? E André, precisa trocar a lâmpada do closet, porque eu não enxergo mais para pegar minhas roupas. Eu vou fazer isso, com certeza, mas é que a gente está com um problema, porque eu preciso trocar, não basta trocar a lâmpada, vai precisar trocar o disjuntor, sei lá eu o que era. Falei, bom, você resolve isso? Deixa comigo. Mas eu deixa comigo levou 3 semanas, Cecília. E como é que eu faço ele fazer com menos tempo? Vou te fazer uma pergunta. Como então. que eu faço isso? Quando você delegou para ele trocar, seja sincera, honesta. Você sabia que ele ia fazer no tempo dele, não sabia?
Geralmente a gente sabe. Sabia, porque é assim com tudo. Então não dá. É simplesmente assim, chama logo o marido de aluguel e resolve. Porque muitas vezes, na relação, eu não vou falar que isso é só da mulher, porque eu não sou homem para falar do lado do homem, mas a gente desafia a pessoa. A gente coloca a pessoa num desafio, porque lá no fundo você sabe que ele não vai fazer. Que ele vai demorar as 3 semanas, mas mesmo assim você dá. E aí vira uma briga. Eu passei muito isso no meu casamento, quando eu fui organizar a festa do casamento. E eu dava tarefas para o meu noivo, na época, né, fazer. E ele não fazia, mas quando eu dava, eu já sabia que ele não ia fazer. Aí um dia eu me toquei, eu falei, por que eu estou dando essa tarefa? Porque eu sei que eu não vou fazer, então eu vou criar um drama na véspera do casamento. Eu já sei. Quando eu falava para ele, você pode ver a bebida? Eu já sabia que ele não ia fazer. Não é a força dele fazer, não é o ponto forte dele fazer. E mesmo assim a gente vai lá e pede. E mesmo assim o homem vai lá muitas vezes e pede para a mulher fazer. Já sabe que não é o ponto forte. E a gente faz. Aí vira o drama. No meu casamento eu deixei o cartório para o meu marido. Ele foi 1 mês antes ver o cartório. Eu estava branca. Branca. É uma luta. É uma luta, mas assim, as pessoas geram a luta. Porque se o seu marido não troca a lâmpada, mas ele lava a louça, ele cuida das tarefas rotineiras da casa, dá mais uma tarefa, contribui, distribui para ele mais uma tarefa. E você toma a atitude de ligar para o marido de aluguel. E fala, olha, você pode vir fazer isso daqui? E aí o marido de aluguel vem, um dia ele resolve, fica todo mundo feliz e o casamento flui melhor. Eu tenho praticado isso na minha casa. Então, a gente está com um problema no aquecedor. Quando venta muito aquecedor de água, desliga. Está dando problema. Eu não falei para o meu marido, você pode chamar o rapaz para ver? Eu nem falei. Eu fui lá e já chamei. Amanhã o rapaz vai lá e vai resolver o problema. Tá tudo certo. Dicas valiosas, hein, Cecília? Sim. Porque, às vezes, a comunicação é isso. Comunicar. Vem de entender o outro. Vem de entender, exatamente. Você fala muito sobre isso. Sobre você, no mundo corporativo, entender o seu público. Que você tem que adaptar o discurso. Exatamente. É isso? Adapta para o seu marido. Obviamente que não é deixar a pessoa numa zona de conforto eterna. É porque a pessoa tem que evoluir também. Mas é você falar o que chateia. Então, por exemplo, você poderia ter falado para o André, quando você adia a resolução desse problema, eu me sinto desse jeito. Eu sinto que você está desvalorizando a nossa casa. Não tem problema você falar. Mas vai e resolve. Porque a mudança é dele, não é sua. E aí é bem isso, tem que entender o outro, assim como tem que entender o público que você vai falar, para que tudo flua na família da melhor maneira. Exatamente. Cecília, eu ficaria aqui horas falando com você. Esse assunto é vasto. Delícia falar com você. Eu agradeço demais. Nosso tempo está se encerrando, mas antes de encerrar, eu preciso te perguntar qual é o bendito conselho que você dá para as pessoas que estão nos ouvindo sobre tudo isso que a gente conversou. O meu conselho é que você tenha a prática de parar e pensar. Porque quando você dedica 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos da sua manhã para você parar e pensar sobre o seu comportamento no casamento, o seu comportamento na relação com o seu filho, na relação com o seu pai, com a sua mãe, você tem a chance de viver um novo dia e construir uma nova comunicação. Parar para pensar faz com que a vida
cresça, faz com que uma carreira cresça, faz com que um casamento cresça. E a vida fica melhor, e a gente cresce, se desenvolve. Porque eu parar para pensar vai te ajudar a sair do pilotão automático que governa 90% das suas ações e da sua comunicação. Então, a chance de você evoluir com o seu próprio pensamento é muito grande. Esse é o meu bendito conselho. Se é que assim eu posso aconselhar alguém. Perfeito, Cecília, seu raciocínio. Aliás, você fala em evoluir, e eu vejo isso, a gente buscar melhorar a comunicação em todas as frentes da nossa vida, porque você auxilia profissionais, líderes, a buscarem isso, mas a gente precisa pensar também, muitas vezes eles aplicam isso no mundo corporativo e dentro de casa não. E por que não aplicar as mesmas regras, né? São bem parecidas. Para que tudo flua. Com certeza, quem fizer isso vai se dar muito bem nos relacionamentos. A comunicação hoje é fundamental para qualquer tipo de relacionamento e para que a pessoa evolua. Exatamente. A comunicação nos coloca no mundo como ser humano. Não tem como a gente viver, se realizar, sobreviver mesmo, sem a comunicação. Muito bom. Cecília, foi um prazer enorme falar com você. Eu agradeço demais a sua contribuição, a sua disposição de vir aqui compartilhar todo esse seu conhecimento. Agradeço o apoio de sempre. Apoio de incentivar eu iniciar esse projeto. Eu sou absolutamente grata, você sabe disso. Você, com o seu trabalho, realmente fez com que eu atingisse um sonho que eu tinha. E eu só tenho a agradecer. Eu que agradeço, Lilian. É uma honra para mim. Você sabe o quanto eu admiro você, o seu trabalho. E eu que agradeço demais o convite, essa oportunidade de estar aqui, de poder contribuir. E parabéns pelo Bendita Família. E eu desejo muito sucesso para esse projeto e para todos que você vier a desenvolver ao longo da sua vida, porque eu sei o quão é especial, Lilian, minha advogada, o quão é especial o seu trabalho. Muito obrigada, Cecília. Eu que agradeço. Fico muito feliz com você que acompanhou o episódio até aqui. Tenho certeza que o episódio de hoje mexeu com o seu núcleo familiar, com a maneira de pensar. Então, curte, compartilha, se inscreve no canal, segue as minhas redes sociais e a do Escritório Henrique Gaspar também, e divulgue esse conteúdo para que os lares fiquem mais fortes e felizes. Te vejo no próximo episódio.